igreja começou como uma igreja cristã. No meio do caminho ela foi se perdendo. Nesses 1500 anos ela foi se perdendo. Constantino, se eu não me engano, no século 3 ou século 4, não me recordo, Constantino se levanta como uma autoridade política, começa a interferir nos assuntos da igreja, e a igreja passa a virar Estado. E aí é onde a gente vê essa força que se tornou a igreja católica. Lutero se levanta no ano de 1500 e ele protesta, e aí novamente a igreja cristã começa a surgir novamente. Ela começa a surgir e ela começa um movimento no mundo inteiro. Foi algo impressionante, chegou aqui para nós por causa desse movimento. Missionários que foram enviados dos Estados Unidos, da Suíça, acho que é da Suíça, ou é da Suécia, não, acho que é da Suécia, foram enviados para o Brasil, começaram a pregação do Evangelho, enfim, em várias partes do mundo a igreja cresceu. E hoje aqui estamos nós, no século 21, ano de 2021, e eu venho para dizer para você uma coisa: a igreja está precisando de uma nova reforma. Infelizmente, de Lutero até agora a igreja se perdeu de novo. A igreja saiu dos moldes originais, a igreja saiu dos padrões e ela precisa voltar para trás. Ela precisa resgatar valores importantes da igreja primitiva. Então toda vez que a igreja estiver se perdendo, gente, ela precisa voltar para o livro de Atos. Toda vez que a igreja estiver se dispersando, ela precisa voltar para o livro de Atos e entender como que funciona a igreja no livro de Atos. Então vamos começar a nossa mensagem, Atos capítulo 2, versículo 42. Eu contei toda essa história para você poder entender a origem da igreja, onde que a igreja nasceu. Atos capítulo 2, versículo 42. Antes de eu ler, eu preciso contar um pouquinho do contexto, exatamente o que estava acontecendo aqui, para você entender, porque Bíblia é assim, gente. Bíblia, a gente não pode ler texto isolado da Bíblia. A Bíblia, ela tem sempre um contexto. Tem sempre um contexto. Então toda vez que você for ler a Bíblia, leia sempre capítulos antes ou versículos antes, para você poder entender do que se trata. E qual que era o contexto aqui, gente? Jesus morreu, Jesus tinha ressuscitado, ele ficou aparecendo durante acho que 40 dias para algumas pessoas, foi aparecendo para um, aparece para outro, para um discípulo, para outro, para mulheres, enfim, ele aparece para um monte de gente. E a pastora Simone pregou aqui, acho que semana passada, dizendo que quando Jesus de fato agora vai ser levado assunto aos céus, os discípulos ficam olhando para cima e ele vai subindo e ele desaparece no meio das nuvens, e Jesus foi sentar-se à direita de Deus e lá ele está até hoje. Mas como isso, pastor? Jesus não está aqui? Ele está aqui na pessoa do Espírito Santo, porque é a Trindade. Mas ele está à direita de Deus, aguardando o momento certo do seu retorno para vir buscar a sua amada igreja. Ok? Então agora o Espírito Santo desce, toma a igreja é cheia do Espírito Santo, o pessoal fala em outras línguas, enfim, acontece um fenômeno. E aí, nesse dia de Pentecostes, que o Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. No dia de Pentecostes, a igreja estava orando lá no cenáculo, 120 pessoas orando. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo se manifesta em Jerusalém e enche a vida de todos aqueles que estavam naquele salão. Entre eles estava Pedro, e Pedro então começa uma pregação poderosa. Você pode depois ler a sua Bíblia que você vai encontrar esses relatos. Pedro vai pregar a palavra de Deus com ousadia, com poder, com autoridade. E ele vai pregar de uma forma tão impressionante que as pessoas vão ficar perplexas. E a Bíblia vai dizer, para mim e para você, que naquele momento é que nasce a igreja, talvez de forma mais institucionalizada, vamos dizer assim. Por quê? Porque agora 3.000 pessoas se convertem naquele momento. Imagina você, se põe no lugar do Pedro.
Pedro não era pastor ainda, não estava cuidando, nunca tinha pastoreado a igreja, nada disso tinha acontecido na vida dele. Então Pedro não sabia como que ele ia administrar aquele fenômeno. Imagina eu aqui agora, estou pregando aqui para 20 pessoas e daqui a pouquinho entra 3.000 pessoas aqui na igreja. O que vocês acham que acontece comigo? Eu morro. Não é possível que eu vou conseguir ficar vivo com um negócio desse. Porque vai dar um treco em mim que eu não vou saber administrar. Como é que eu vou fazer para administrar 3.000 pessoas do dia para a noite? Pedro, ele vai orar e de repente ele faz uma pregação e na primeira pregação dele 3.000 pessoas se convertem. Então Pedro agora tem que organizar a igreja junto com os demais apóstolos. Eles têm que organizar a igreja para que aconteça um crescimento ordeiro, organizado, estratégico, porque agora daqui para frente a história da igreja começa a mudar. Muitas pessoas vão se converter daqui para frente. Então agora a igreja vai se fundamentar nos ensinamentos apostólicos. Ensinamentos apostólicos. E aí a Bíblia então vai dizer para nós, versículo 41, põe o 41, Samu. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aconteceu isso. Então agora o versículo seguinte vai explicar para a gente o que começa a acontecer. Põe para nós. E perseveravam. Grave bem essa palavra. Perseveravam. A palavra perseverar, ela só se aplica em áreas da nossa vida que nós temos dificuldades de concretizar. Essa palavra perseverar não se aplica em qualquer área da vida. Ela só se aplica em áreas que nós temos dificuldades de prosseguir. Então a igreja agora ela tem que perseverar. E é isso que a igreja perdeu nesses telefones sem fio que eu falei. Ela deixou de perseverar em algumas coisas. Ela abandonou algumas coisas. Ela devia ter insistido mais naquilo. Isso é perseverança. Perseverança é você insistir mais. A igreja deveria ter insistido. Então a palavra perseverança, ela só se aplica em coisas da nossa vida que nós temos dificuldades de fazer. Por isso que o texto começa dizendo, e perseveravam. E a primeira coisa que eles perseveravam era no que, gente? Não, olha lá, no que eles perseveravam ali? Todo mundo em unissono aqui, por favor, no 3, 1, 2, 3, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Primeira coisa, gente, que uma igreja precisa ter e precisa perseverar é na doutrina apostólica. E o que é uma doutrina, pastor? Tem gente que é tão equivocado que não sabe o que é doutrina. O nome doutrina já fala por si só. Doutrina é um ensinamento. Então doutrina não tem nada a ver com roupa. Doutrina não tem nada a ver com corte de cabelo. Pelo menos a doutrina apostólica. Pode ser até uma doutrina, sim, dependendo da igreja que quiser aplicar. Mas quando se fala de doutrina apostólica, nós estamos falando dos ensinamentos dos apóstolos. E os apóstolos, eles tinham uma didática de ensinar que deveria ser seguido pelos novos crentes que iam se convertendo. E esses ensinamentos apostólicos, igreja, precisava de perseverança para serem colocados em prática. Para se aplicar, precisava de perseverança para se aplicar os ensinamentos apostólicos. E a igreja foi se perdendo dos conteúdos apostólicos. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia, ela é dividida em duas partes. Ela tem o Novo Testamento, ou melhor dizendo, o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento, para que ele serve? O Velho Testamento, ele não é um compêndio doutrinário para a igreja. Ele não serve mais para doutrinar a igreja. Ele serve para extrair princípios, para a gente aprender com a vida dos autores. Ele tem informações históricas. Sim, para isso serve. Mas a igreja passa a vigorar, fundamentada no Novo Testamento, no novo pacto, na nova aliança, no novo concerto. Então a igreja de Jesus na terra, ela precisa estar fundamentada no Novo Testamento.
Aqui começa, se a gente avançar só nessa parte que eu falei para vocês, a igreja já melhora 1000%. Por quê? Porque as nossas igrejas hoje, elas estão cheias de sincretismo religioso. É muita mistura, gente. É a igreja do sal grosso, é a igreja da rosa ungida, é a igreja da vassoura santa, é a igreja do manto não sei do que. A igreja está perdida, porque ela saiu do livro de Atos, ela abandonou as origens dela. Então a igreja precisa voltar para os ensinamentos apostólicos. E aonde a gente encontra os ensinamentos apostólicos? A Bíblia está recheada deles. O livro de Atos não vai te falar as doutrinas apostólicas, porque ele é um livro histórico. Mas quando você começa a ler as epístolas de Paulo, as epístolas de Pedro, a epístola de Tiago, a epístola de João, quando você começa a ler as epístolas, você fica bom de doutrina. Você vai descobrindo qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, só de você ler as escrituras sagradas. Olha que coisa linda. Então, por exemplo, uma coisa que é uma doutrina apostólica, por exemplo, casamento. A igreja hoje se perdeu. Hoje o divórcio está crescendo tanto no meio da igreja que é vergonhoso, gente. Vergonhoso. Por quê? Porque antigamente, alguns anos atrás, era até feio o divórcio dentro da igreja. Aí depois ele começou a ser tolerado. E você sabe onde que a porta abriu de fato, de verdade, para o divórcio dentro da igreja? Quando os líderes da igreja começaram a se divorciar. Pastores se divorciando. Aí abriu precedentes para que a igreja inteira viva desse jeito. Mas é uma doutrina apostólica. O casamento, a Bíblia fala assim, que ele é o mais venerado de todos. Casamento é uma aliança, gente. Casamento é uma coisa boa que Deus criou. A gente podia ficar aqui só falando de doutrina apostólica, não saía daqui hoje, de tanto ensinamento que tem. A Bíblia tem ensinamento para você aprender a ser um bom marido, para você ser uma boa esposa, para você ser um bom pai, para você gerir as suas finanças, para você cuidar da sua saúde. Tantas coisas que tem na Bíblia, que se você aplicar, você vai viver bem, e se eu aplicar, eu vou viver bem. Que são elementos fundamentais para a vida cristã. Então a igreja precisa perseverar na doutrina dos apóstolos. Deixa eu encorajar você, leia a sua Bíblia, pelo amor de Deus. Seja amigo da sua Bíblia, meu irmão e minha irmã. Seja um amigo das Escrituras Sagradas. Tenha a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Não deixa para você abrir a Bíblia só quando você vem aqui na igreja, não. É tempo da gente tirar a poeira das nossas Bíblias. Pega o espanadorzinho, tira a poeira dela e começa a ler a sua Bíblia esse ano, em nome de Jesus. Começa a pedir para o Espírito Santo, quando você for ler a sua Bíblia, fala: Espírito Santo, eu quero que o Senhor me ensine, eu quero aprender com a tua palavra. E você vai ler, vou te dar uma dica de leitura, você vai ler agora, a Bíblia inteira é linda, maravilhosa, tem que ler a Bíblia toda, mas leia de Atos para frente, para você entender a origem da igreja e também os ensinamentos apostólicos. Por quê? Porque o livro de Atos, ele está conectado com as epístolas. Elas foram acontecendo enquanto Atos estava acontecendo. Então leia o livro de Atos e consequentemente leia também as epístolas paulinas, epístolas de Pedro. Leia as cartas pastorais que foram direcionadas a Tito e a Timóteo. Leia Tiago, leia João, leia Pedro. Enfim, leia a palavra de Deus, para você aprender a vontade de Deus. Isso é muito importante. Outra coisa que a igreja fazia, gente, ela perseverava também na comunhão. O que é comunhão, pastor? A comunhão, gente, fala de relacionamento entre os cristãos. Quando eu falo assim para você aqui no culto de domingo, eu sei que de repente você até sabe que eu já vou falar, mas sempre que eu pego o microfone eu falo uma coisa: fica de pé, sai do seu lugar, movimenta, cumprimenta um irmão, cumprimenta o outro. Quando eu faço isso, não é de forma aleatória, eu estou sendo intencional quando eu estou fazendo isso. Sabe por quê? Porque eu quero estimular um ambiente de fraternidade no nosso meio. Um ambiente de você olhar para as pessoas na igreja, de você identificar, olhar no olho das pessoas. Hoje não dá para a gente mostrar o sorriso por causa da máscara, mas como diz a pastora Simone, sorrir com os olhos para alguém. Comunhão é muito importante na igreja. A comunhão, gente, é uma vontade de Deus.
Deus não fez o homem para ficar no isolamento. Até essa pandemia está contribuindo para deixar as pessoas mais frias. Porque a pandemia está propondo o quê? Isolamento social. Se a gente já estava frio, agora a gente vai congelar, se a gente continuar assim. Se a gente já estava desconectado um do outro, agora a gente vai se desligar de vez. Então a gente não pode deixar isso morrer. Nós não vamos deixar essa pandemia ditar as regras para a gente de relacionamento. A gente vai ter máscara, vamos ter máscara, mas nós não vamos nos afastar das pessoas. Nós vamos usar os nossos meios que nós temos, o celular, o WhatsApp, as redes sociais, enfim, o telefone para você ligar para alguém, mas não se distancie das pessoas. Procure perseverar na comunhão. Gente, pode ter certeza, é uma vontade satânica separar as pessoas. A Bíblia diz no Salmo 133 que Deus ordena a bênção num ambiente de unidade, num ambiente de comunhão, num ambiente de relacionamento. É aí que Deus ordena a bênção. Então, o diabo quer trabalhar de forma sorrateira para que a igreja fique isolada, para que a igreja se afaste, para que a igreja fique se desconectada. Persevere, gente. Por que ele começa dizendo e perseverava na comunhão? Porque às vezes vai ser difícil você ter comunhão. Por isso que tem que perseverar. A gente não pode cair nesse jogo. Tenha relacionamentos. Nós somos um corpo interdependentes. Eu dependo de você e você depende de mim. Nós sozinhos não vamos conseguir os resultados que Deus tem para nós. Precisamos de relacionamento. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo, como diz aquela canção, até o fim. Nós precisamos do Senhor. Precisamos dos nossos irmãos. Nós não vamos conseguir viver isolados. Essa não é a vontade de Deus. Salmo 68 diz assim, ó, Deus faz com que o solitário viva em família. É a vontade de Deus que você se relacione com o seu irmão. Amém ou não amém? Olha para o seu irmão e fala assim para ele, você não vai se livrar de mim, meu irmão, em nome de Jesus. Hoje de manhã eu preguei essa parte e quando acabou o culto, que eu falei às vezes, se permita, eu peço para você por favor, com carinho, você não é obrigado a nada, mas quando acaba o culto não sai correndo não. Se permita a ficar um pouquinho ali no hall, sabe? A procurar aproximação com alguém. Temos a lanchonete aqui. Eu sei que nem sempre você quer vir na lanchonete ou está evitando comer lanche. Enfim, não necessariamente você tem que ir ali, mas tem um hall ali também. Se permita, fica um pouquinho, não acaba o culto e já corre para o seu carro não. Ninguém vai te roubar não, fica tranquilo. Ninguém vai pegar você não, meu irmão, fica tranquilo. Nós só queremos se relacionar com você, só isso. Ninguém vai assaltar você, ninguém vai fazer nada, ninguém vai pedir uma segunda oferta. Eu vou correr porque vai que pede uma oferta de novo na saída. Não vai pedir mais oferta, fica tranquilo, já pediu. E se permita ficar ali para ter relacionamento, para alguém aproximar de você. Agora a gente está reformulando a consolidação. Daqui a pouco, mês que vem, vai ter até o espaço do café, vai ter um cafezinho ali. Aí o cara já toma um cafezinho ali, tudo um pretexto para a gente poder ficar mais junto. Não sai correndo não. Se permita, fica 5 minutinhos a mais, só para se relacionar. Sua semana vai ser bem melhor, pode ter certeza disso, no nome do Senhor Jesus. Outra coisa que a igreja perseverava no partir do pão. E esse partir do pão tem duas aplicações para ele. O primeiro partir do pão que a gente pode explicar aqui, pode estar falando da Santa Ceia do Senhor. Porque Jesus partiu o pão. Então, pode ter um significado aqui da própria ceia. Essa ceia que a gente toma na igreja, gente, apesar da gente continuar fazendo, porque não temos uma outra solução, mas essa ceia que nós participamos aqui na igreja, ela está muito longe, assim, distante do que era a ceia apostólica. Mas está distante mesmo. Mas pensa distante, está muito distante. Ou você acha que lá eles também davam um copinho de vinho e um pãozinho pequenininho para o cara? Não. Lá os irmãos se reuniam. Olha como é que era a igreja apostólica. Os irmãos se reuniam, cada um trazia um prato de alguma coisa. Era assim, a festa cristã. Era conhecida como a festa ágape. Cada um trazia um prato de alguma coisa. E no momento da reunião, tudo com ordem, com decência, no momento da reunião, aí celebrava, fazia-se um cerimonial,
lembrando do sacrifício de Jesus, com o pão e com o vinho. Não era suco de uva não, era o vinho. Ah, pastor, os crentes estavam tomando vinho. Gente, era o vinho fermentado naturalmente, mas era um vinho. Ok? Só para você não ficar iludido aí, achando que lá tinha um suco de uva Aurora lá, que não tinha não. Fica tranquilo. Amém? Não, a gente quer espiritualizar demais, e não é. Hoje a gente tem o suquinho aqui bonitinho e tal, tudo. Mas antigamente o suco era fermentado naturalmente. Então a Bíblia chama de vinho mesmo, tá bom? E então esse partir do pão, ele pode ser aplicado à ceia do Senhor. E a igreja fazia a ceia, sabe aonde? Nas casas. Por quê? Porque Jesus não veio nessa terra para fundar a igreja. Você acha que Jesus veio aqui para fundar a igreja? Não. Jesus não fundou nenhuma igreja. Ele ficou 33 anos. Dos 33, ele começa o ministério dele com 30 anos. Ele vai dos 30 até o 33. 3 anos de ministério. Ele não fundou nenhuma igreja. Ele nunca abriu uma igreja, Jesus. Quem teve que abrir e institucionalizar a igreja foi os cristãos depois. E não foi porque Deus mandou que tinha que abrir templos, não. Foi uma forma de institucionalizar, para organizar, para a gente poder ter um pouco de uma forma estratégica de cuidar do povo. Talvez foi dessa forma que a igreja abriu os seus templos. Mas a maior concentração de reunião da igreja era nas casas. Por isso que nós somos uma igreja em células, porque nós acreditamos que se reunir nas casas existe um princípio muito poderoso de relacionamento, de comunhão com Deus, de estar numa célula. Até quero abrir um parênteses: você que ainda não está em uma célula, participe de uma célula da nossa igreja. Temos algumas células funcionando. Vai ser muito bom para você. Eu não estou pedindo para você participar porque você é obrigado, porque se você não participar, você não vai ser bem-vindo aqui. Não, eu estou dizendo para você que vai ser bom para você, vai ser saudável para você. Lá você vai crescer espiritualmente, lá você vai ser protegido, lá você vai ter um grupo de pessoas que cuida de você, que se relaciona com você. Esse é o ambiente da célula. Então é muito bom, a célula é maravilhosa. E a segunda explicação desse partir do pão, também podemos falar sobre partilhar. Uma igreja que partilha o que tem, uma igreja que divide o que tem. Essa é a igreja apostólica. Gente, sabe qual que é o grande desafio? O grande desafio não é vir na igreja, porque vir na igreja qualquer um pode vir. O grande desafio é ser igreja. Ser igreja. Diga assim: eu sou a igreja. Esse é o grande desafio. Ser a igreja. Porque vir na igreja qualquer um pode vir, mas ser igreja, você precisa perseverar em algumas coisas. Você precisa perseverar na doutrina, você precisa perseverar na comunhão, você precisa perseverar no partir do pão, e você precisa perseverar nas orações. A igreja apostólica, ela tinha 2 formas de orar. Uma forma de orar da igreja apostólica é a oração do secreto, que Jesus nos ensinou, Mateus capítulo 6. Mas tu, quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, vai lá para o secreto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Não é isso que está escrito em Mateus capítulo 6? Sim ou não? Está escrito isso. Então essa oração é uma oração pessoal que eu faço na minha casa, no meu tempo com Deus, no meu tempo sozinho com Ele. É uma oração pessoal. Porém, a igreja também tinha uma oração que a gente chama de oração congregacional ou coletiva, que é tão importante quanto. Essa oração é uma oração que se faz a igreja junto. A igreja se reúne em locais para orar. Por exemplo, nós estamos aqui na nossa igreja começamos ontem, um propósito de oração. Nós estamos indo todos os sábados, começamos ontem, todos os sábados estamos indo para o monte para orar. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja, se reunir coletivamente com os meus irmãos para orarmos por um propósito comum da igreja do Senhor. Então se envolva com a oração. Se você quer ser igreja, se você não quer apenas vir na igreja, mas você quer ser a igreja, então se envolva com a oração.
Se envolva com a oração, porque a oração é uma característica da igreja do Senhor Jesus. Sem a oração, pastor, mas eu oro lá no meu secreto, tudo. Engraçado, só que a igreja primitiva, além dela orar no secreto, ela também orava coletivamente. Então nós também precisamos voltar para essas bases e passar a orar também coletivamente. Eu não sei como é que é o seu tempo com Deus, não sei como que é a sua oração na sua casa, que você faz tudo, mas o convite de Deus é: vamos também orar coletivamente. Vamos se reunir, irmão. E deixa eu explicar o que acontece com a oração coletiva, gente, é muito forte. A oração coletiva funciona assim: quando a gente ora coletivamente, a gente potencializa a oração. Pastor, que bobagem que é essa? Não, eu vou dizer para você que eu estou fundamentado na Bíblia para te falar isso. Se eu não me engano, Mateus capítulo 18 vai dizer sobre a oração da concordância. E a Bíblia fala que quando 2 ou mais irmãos concordarem acerca de qualquer coisa, vai acontecer, o Pai vai fazer. Então a oração coletiva serve para isso. A gente concorda em cerca de algumas coisas. É isso que acontece. Então a gente potencializa a oração que é feita coletivamente. Então participe das orações. Se você não quer apenas vir à igreja, mas você quer ser a igreja, se envolva com as orações. A Bíblia vai continuar dizendo que essa igreja primitiva, em toda a alma havia temor. Era uma igreja que temia a Deus. Você sabe o que é temor, gente? Eu procurei uma explicação aqui no dicionário da língua portuguesa para você que é familiar a nós. É um sentimento profundo de respeito e obediência. Isso é temor. Sentimento de respeito, sentimento profundo de respeito e obediência. Isso é temor. Se você não obedece, você não teme a Deus. Então a igreja que teme, ela obedece a Deus. Ela tem um sentimento de respeito pelas coisas de Deus. Sabe como é que a igreja se perdeu, gente? A igreja está tão esquisita hoje. A gente não tem mais respeito na hora do culto. A gente anda, a gente chega na hora que a gente quer, a gente atende celular, a gente mexe no WhatsApp. A igreja está perdendo o temor. É um culto a Deus. Já parou para pensar nisso? Que é um culto a Deus. Mas a gente se distrai dentro do próprio ambiente do culto. Isso é muito sério. E a Bíblia vai continuar dizendo que e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Quando a igreja estava sendo igreja, havia um ambiente livre para a manifestação do Espírito Santo. Sinais e maravilhas eram feitos no ambiente da igreja sendo igreja. Olha que coisa linda. Então, na medida que a gente vai ser igreja, os milagres começam a acontecer. Às vezes a gente vai gastar muito tempo concentrando, pedindo para acontecer um milagre, mas tudo que a gente tem que fazer é ser igreja para o milagre acontecer. A gente não vai nem precisar pedir. Quando Deus nos encontrar sendo igreja, sabe o que vai acontecer? Vai liberar milagres no nosso meio. Nós vamos começar a ver sinais apostólicos acontecendo no nosso meio. Ainda continuando a nossa leitura, a Bíblia fala: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de mister, ou de necessidade. Deixa eu aliviar o teu coração, porque quando eu li isso daqui também eu fiquei em crise. Porque eu li assim: vendiam suas propriedades e repartiam com todos. Aí eu falei: ai meu Deus, será que eu vou conseguir ser igreja assim? Porque eu vou vender as coisas e amanhã se faltar, porque a gente fica inseguro. Pô, eu vou vender o meu carro para me dividir com os irmãos da igreja, e se faltar depois para mim? E se eu não consigo, eu preciso do carro. A gente começa a entrar em crise. A gente começa a ficar em crise. Mas estava acontecendo aqui na igreja primitiva um fenômeno chamado febre escatológica. O que é essa febre escatológica, pastor? Jesus, quando ele foi levado para o céu, até os anjos, como a pastora falou, apareceu para aqueles homens e falou assim: ó, o que vocês estão olhando para cima aí? Do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar. Então a igreja ficou numa expectativa muito grande na volta de Jesus.
A igreja de Jerusalém ficava assim: Jesus vai voltar. Era positivo, porque eles acordavam todo dia de manhã e pensavam: Jesus vai voltar hoje. Vamos arrumar as malas, glória, Jesus está voltando. E eles acordavam todos os dias na expectativa de que Jesus ia voltar naquele tempo. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e eles continuavam esperando. Por isso que eles eram desapegados. Então o sentido desse repartiam o que tinham, vendiam suas propriedades. Eu não quero encorajar você a vender o que você tem e ficar inseguro na sua vida futura, mas eu quero encorajar você a ser desprendido. O cristão genuíno, ele precisa ser desprendido das coisas materiais. Ele não pode ser alguém apegado em coisas materiais. Gente, o maior engano da igreja é achar que prosperidade financeira é termômetro de espiritualidade. Não é. Se eu não tenho nada, eu não estou com Deus. Não é de Deus não, essa vida aí que você está vivendo aí, de não ter pelo menos um carro, de você não ter uma casa. Essa mensagem é uma mensagem diabólica, isso não vem de Deus. Porque se fosse assim, então o que a gente podia dizer do apóstolo Paulo? Que ficou boa parte do fim da sua vida jogado numa masmorra, jogado num porão, cheio de lodo, cheio de germes, e depois foi tirado dali direto para a morte, onde foi decapitado. O que a gente diria de tantos outros personagens bíblicos que não foram tão bem sucedidos financeiramente? Então, prosperidade não é termômetro. Não é termômetro para avaliar se você tem o Deus ou não tem. Mas uma coisa é fato, que pode ser avaliado. Isso eu posso dizer. Generosidade é um termômetro. Se o cristianismo tocou a tua vida, você é generoso. Se o cristianismo tocou a sua vida, você é desapegado. Você tem um bom carro, você tem uma boa casa, mas tudo que você tem está a serviço do reino de Deus. Isso é cristianismo. Agora não, meu carro não, eu não vou colocar meu carro ninguém entra, meu carro eu não vou lá buscar não, porque tá barro, como é que eu vou entrar com o carro de barro lá para buscar o irmão lá? Se você tem esse pensamento, então você ainda está muito apegado nas coisas materiais. E apego material não combina com cristianismo, gente, não combina. Então essa igreja, ela estava vivendo esse momento, uma febre escatológica. Por eles acharem que Jesus ia voltar rápido, então eles eram bem desprendidos mesmo. Eles pegavam a casa que eles tinham, vendia, aí traziam o dinheiro para a igreja, falavam, reparte aí com os irmãos aí, vamos ver as necessidades de cada um, e trazia dinheiro para a igreja para poder suprir a necessidade dos irmãos. Eles faziam isso, esse era o contexto da igreja apostólica. Hoje a gente não sabe o dia nem a hora, a gente tem um pouquinho mais de sabedoria. Então a gente não sabe o dia nem a hora. Só que nós não podemos estar presos às coisas materiais. Continuando a nossa leitura, a Bíblia vai dizer assim, e perseverando novamente, unânimes todos os dias no templo. Era uma igreja que valorizava o congregar. Eles se reuniam também nos templos judaicos, porque a única religião da época era o judaísmo. Então, a religião cristã da época, né, vamos dizer assim, que associava com aquilo com a mensagem que eles estavam ouvindo dos apóstolos. Então eles tinham acesso para entrar no templo, porque a igreja aqui, nesse texto ainda especificamente, ainda não era uma igreja gentílica. Era uma igreja de judeus, aí, de uma comunidade de judeus cristãos que tinham se convertido ao cristianismo. Então eles usavam o templo para poder cultuar. Mas eu não quero enfatizar se eles usavam ou não, mas o que eu queria enfatizar aqui é que eles estavam unânimes todos os dias no templo. Gente, nós precisamos valorizar o congregar. Nós temos aqui a tecnologia, os irmãos que estão nos escutando. É uma bênção. A internet é uma bênção. Hoje, por causa da pandemia, muitos irmãos estão assistindo na casa deles, tendo o privilégio. Mas uma coisa é fato: culto online não substitui culto presencial. Eu posso ter certeza, está sendo bom para eles, porque eles estão conectados com a igreja, mas não é melhor do que está aqui. Não é. Nem se compara a estar aqui dentro com os nossos irmãos congregados, sentindo o calor da igreja, sentindo um contato com a igreja. Mas é uma alternativa.
Então, não abandone as suas congregações. Hebreus 10, 25. Põe para mim, por favor, Samu. Hebreus 10, 25. Olha a recomendação apostólica. Porque a gente não sabe quem foi o apóstolo que escreveu Hebreus, mas é uma carta importante. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Então, o cristão genuíno, ele gosta de congregar, ele tem perseverança em congregar. Não entre para um time chamado desigrejado, gente, não vale a pena. Congregue. E partindo o pão em casa, reuniões pequenas. A igreja também funcionando na casa. Como eu já disse e vou reforçar, procure uma célula. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Duas características da igreja: alegria, a igreja é alegre. A igreja é alegre. Você viu que o pastor Tiago começou aqui abrindo o culto dizendo assim: quem está feliz aqui hoje com o Senhor Jesus? Aí depois o Fabiano, na hora que foi cantar, quem é que está feliz aqui? Porque essa é uma característica da igreja. A igreja, nós estamos felizes, não porque deu certo alguma coisa para a gente, não porque as circunstâncias estão favorecendo a gente, mas é porque nós estamos cheios da certeza da nossa salvação, e temos a alegria da salvação em nós. Esse é o maior motivo. Então a alegria do Senhor está em nós. E além da alegria, tinha a singeleza de coração. Você sabe o que é singeleza? A palavra singeleza, o que quer dizer, gente? Simplicidade. A igreja precisa voltar a ser simples. As nossas igrejas ficaram muito enfeitadas. É que a gente deu uma parada aqui, mas, gente, é muita pirotecnia na igreja. A gente enfeitou demais a igreja, então a igreja começou a perder a característica da simplicidade. E na verdade o que funciona mesmo é a simplicidade. A igreja precisa ser simples. A gente precisa comer junto, a gente precisa estar junto, a gente precisa se relacionar. Essa é a simplicidade que tem que ter. Menos formalidade. A igreja ficou muito litúrgica, muita formalidade, e aí vai perdendo a singeleza. É muito sério isso. Quantas igrejas que você conhece que as pessoas têm que ir bem arrumadas, senão elas se sentem mal, porque parece que é um desfile de moda, um vai com a roupa mais bonita que a outra, tudo. Não, e agora é os carrão dos irmãos, não sei o que, tudo. E a igreja vai perdendo a característica. Você pode ter um carrão, mas seja simples. Você pode morar numa casona, morar num condomínio top aqui na cidade, mas seja simples. Se relacione com as pessoas. Singeleza, uma igreja simples. É a igreja de Atos. E a Bíblia fala assim, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Sabe o que é cair na graça do povo? A simpatia das pessoas, gente. Uma igreja simples, uma igreja alegre, é uma igreja simpática. É uma igreja que atrai as pessoas pela sua simplicidade, pela sua simpatia. E é isso que a gente precisa resgatar na igreja. Volte à simplicidade. E por fim, para me concluir a minha mensagem, a Bíblia vai dizer aqui no final do versículo 47, eu quero confessar uma coisa aqui para os irmãos. Eu sempre quis pastorear uma igreja grande. E por muito tempo eu até sofri com isso, porque eu trabalhei muito, eu ia buscar informações, eu ia para seminários, eu ia para conferências, eu procurava um método, eu procurava uma receita, eu lia livros sobre crescimento de igreja, eu ia atrás de informações, o que vai fazer a igreja crescer, e eu comecei a ficar meio maluco nessa minha obstinação por crescimento de igreja. Até que alguns anos atrás, não muitos não, alguns anos atrás, o Espírito Santo ministrou fortemente no meu espírito. E eu desencanei disso. Hoje, de coração aberto, eu falo. Você pergunta, pastor, você queria ter uma igreja grande? Claro que eu queria. Eu queria que aqui não coubesse gente, que a gente estivesse fazendo 5, 6 cultos de celebração aqui aos domingos. Mas esse não é o meu maior anseio. O meu maior anseio, sabe qual que é, gente? É que nós possamos a cada dia aprender a ser igreja. Porque quando nós aprendemos a ser igreja, não vai precisar preocupar com o crescimento de igreja, porque é isso que o texto vai dizer para mim e para você. Olha o que vai dizer aqui, Atos 2:47.
louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava quem? Quem que acrescentava? O Senhor à igreja, aqueles que haviam de se salvar. Sabe o que eu percebi? Eu percebi que na verdade crescer igreja não é comigo. Não sei como é que eu me perdi nesse pensamento, mas crescer igreja não é comigo, não depende de mim e também não depende de você. Pelo menos diretamente não. Indiretamente sim. Por que indiretamente, pastor? Porque quando a gente aprender a ser igreja, o Senhor começa a acrescentar pessoas na igreja que está sendo igreja. Na medida que a gente vai sendo igreja, que a gente vai perseverando na doutrina apostólica, que a gente persevera na comunhão, que a gente persevera nas orações, que a gente persevera no partir do pão, na medida que a gente vai sendo igreja, a conclusão é: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Olha que coisa linda. Então, poxa pastor, eu queria tanto que a nossa igreja crescesse. Você quer? Quem quer que a igreja cresça? É só você ser igreja. Eu não estou pedindo para você ir atrás das almas. Até porque aqui a Bíblia está dizendo aqui que, olha o que acontecia. Enquanto eles estavam sendo igreja, o que acontecia com eles? Eles iam caindo na graça do povo. Sabe o que é cair na graça do povo? Você está trabalhando lá na sua empresa, você é igreja, você é igreja. Aí você está trabalhando lá na empresa, aí alguém vê você trabalhando, vê que você tem um comportamento diferente, vê que você tem uma graça diferente, vê que você tem um sorriso diferente, vê que você tem uma expressão diferente. Aí alguém procura você e fala: mas por que você é diferente? O que está acontecendo com você? Você cai na graça daquela pessoa, e na medida que você cai na graça daquela pessoa, aquela pessoa vai querer fazer aquilo que você está fazendo, vai querer conhecer aquilo que você conhece, vai querer comer da fonte que você está comendo. Olha que coisa linda. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Vamos ser igreja, gente. Essa é a proposta do Evangelho para nós. 2021, o que Jesus quer encontrar a gente fazendo quando Ele voltar? O que vocês imaginam que Jesus quer encontrar você fazendo quando Ele voltar? Ele quer encontrar você sendo igreja. Porque Ele vai vir buscar quem? Quem que Ele vai vir buscar? A igreja. E se você for igreja, você vai com Ele. Ou você acha que Ele vai vir buscar prédio? Porque na nossa cabeça igreja é um prédio, né? Não, igreja não é um prédio. Igreja são pessoas. Se nós formos igreja, o Senhor vem buscar a sua igreja. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quando eu falo que a igreja se perdeu, gente, eu tenho fundamentos muito claros para explicar isso para você. E se você não conhecer a Bíblia, se você não perseverar na doutrina apostólica, você vai se perder. A igreja hoje é mística. E devagarzinho eu vou tirando o misticismo da igreja, gente. Devagarzinho eu vou tirando. Porque as pessoas são místicas. Às vezes o irmão compra um carro novo, aí ele fala: pastor, unge meu carro. Antigamente eu ungia carro, hoje eu não unjo carro mais. Porque eu não encontro fundamento bíblico para ungir carro. Aí eu vou com o irmão lá no carro, a gente ora e agradece a Deus pelo carro dele. E pede para Deus: Senhor, livra o teu filho de toda inveja, de todo olho grande, livra ele dos prejuízos. É isso que a gente faz quando o irmão compra um carro. É ungir o carro. Mas quanto mais eu vou mistificando a igreja, mais as pessoas vão gostando. E elas vão se apegando a esse tipo de igreja. Uma igreja mística. Aí faz um apelo para colocar a mão nas pessoas. Vamos colocar a mão no povo. Misticismo. Tudo que você precisa sair daqui hoje é crendo, é isso. Isso resolve a tua vida. Se você crê, você resolve a tua vida. Se você acompanhar, gente, quanta bobagem anda sendo falado no púlpito das nossas igrejas, você se assusta. Muita heresia, muita conversa fiada. Antropocentrismo na igreja, dominando a igreja. O culto para o homem é o centro. É porque a vitória é tua. Não, que a igreja é lugar da gente vir adorar o Rei dos Reis. Quando a gente se reúne aqui como igreja, a gente não se reúne por causa de você, a gente se reúne por causa dele. É
para isso que a gente veio aqui, para dizer que Ele é maravilhoso, para dizer que Ele é santo, para dizer que Ele é lindo. É para isso que a gente se reúne aqui. Deixa eu te dar uma notícia: você não veio aqui na igreja hoje buscar uma bênção, você veio aqui hoje oferecer o seu louvor e gratidão a esse Deus. É isso que você veio fazer. Mas a gente aprendeu o quê? Vamos lá na igreja hoje para buscar uma bênção. Vamos lá na igreja hoje porque a gente vai buscar a bênção. Lá você não vai buscar nada, meu irmão. Você vem trazer. Isso é ser igreja. Entendeu o que veio fazer aqui. Aí as igrejas vão se perdendo tanto, pastor Tiago, se perdendo tanto que a gente está preocupado em fazer entretenimento. Hoje tem igreja que está dizendo assim: não, o negócio hoje é fazer evento. Vamos trazer o cantor famoso, vamos ter uns músicos legais, umas bandas boas. Não, que o foco da igreja não é fazer evento. Aqui a gente não está aqui para entreter bode, a gente está aqui para alimentar ovelha. Não vem aqui para entreter bode. É bode que quer entretenimento. Você não é um bode, você é uma ovelha. Você vem para ser alimentado pela palavra de Deus e para render graças e louvor a esse nome poderoso de Jesus. Como eu falei, sincretismo religioso, gente. O crente, ele recebe uma palavra aqui, mas na segunda-feira vai consultar o signo para ver o que o signo dele está falando. O que é isso? Ou a gente crê em Jesus ou a gente não crê. Sai dessa mistura na tua vida, se porventura você está vivendo isso. Cristo nos é suficiente. Cristo nos é suficiente. O desafio é voltar para a igreja de Atos. É desafiador, já. Por isso que ele começa dizendo: e perseverar. Vamos perseverar na igreja apostólica. Perseverar no livro de Atos dos Apóstolos, gente. Não é fácil. O evangelho é puro e é simples. Mas sabe, Léo, o evangelho simples não atrai mais as pessoas. Aí a gente tem que enfeitar, tem que colocar purpurina para ficar mais enfeitado. A graça, ela é tão simples. A graça de Deus é tão simples que ela chega a ser sem graça no olho das pessoas. O Senhor nos convida hoje: vamos ser a igreja. Jesus, quando voltar, quer te encontrar fazendo uma coisa: sendo igreja, perseverando na doutrina, perseverando na comunhão. Não evite o seu irmão, não queira ficar no isolamento. Isso não é bom para você. Persevera no partir do pão, persevera nas orações, persevera. A igreja não precisa mais do que isso para ser igreja. A igreja não precisa mais do que isso para ser igreja. Ela não precisa de cantor famoso, ela não precisa ter CD famoso, ela não precisa ter os melhores instrumentos musicais. A gente tem, graças a Deus, os nossos ministros investem em instrumento. O que a igreja precisa ter é simplicidade. E a simplicidade que nós tivermos como igreja vai atrair o coração de Deus e o coração das pessoas para serem igreja junto com a gente. Eu quero convidar você para nós orarmos. Peça para Deus a ajuda do Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, me ensina a ser igreja, porque é isso que eu vou fazer também, porque eu não sei também. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro ao Senhor nesta noite, porque eu reconheço, Pai, que a igreja se perdeu no meio dos processos da caminhada.